Bom, pessoal, boa tarde a todos, todos e todas, né? Obrigada mais uma vez pela presença no Diálogos PPGEP. A gente tem tido um mês aí muito bacana, assim, né? Cheio de diálogos e coisas distintas, contemplando aí diferentes necessidades aí de todo mundo que está assistindo, tanto de vocês aqui do departamento, quanto do pessoal de fora também. Quanto mais gente a gente puder ter assistindo e participando, né? Então, obrigada pela presença. Semana passada a gente teve o diálogo sobre gestão da inovação para pequenas e médias empresas, com o professor Raoni, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. E essa semana a gente tem a professora Tayla aqui, a gente está muito contente também. A professora Tayla é professora do Departamento de Engenharia de Produção, e ela se dispôs a falar hoje para a gente sobre escrita científica, que acho que é um assunto, assim, super importante, a gente vê um pouco disso dentro das disciplinas, mas hoje nós vamos ter a oportunidade de ver uma coisa mais estruturada, e também acho que a visão da Tayla é muito bacana, né? Ela vem de uma outra universidade, uma universidade do exterior, Universidade de Cambridge, né? E está aqui trabalhando com a gente, e quer dizer, cada universidade, ou enfim, né, cada região tem uma certa peculiaridade aí, que eu acho que é interessante nós trazermos isso para vocês. Então, muito obrigada aí, Tayla, pela presença, Ana Paula pela parceria de sempre, né, e obrigada pela audiência. Obrigada, Roberta, pelo convite, obrigada, Ana, também pela parceria e pelo convite. Então, boa tarde, pessoal. Uma satisfação estar aqui hoje com vocês para falar sobre esse assunto tão pertinente, né, e tão relevante no nosso contexto acadêmico e para todos nós, né, independente se você que está sentado aqui está aí no início da sua jornada, iniciando a sua formação a nível de pós-graduação, ou se você já é um pesquisador mais experiente, né, até mesmo nós, professores, estamos, né, o tempo todo aperfeiçoando a escrita científica, né, que é uma habilidade. Então, é uma habilidade que se desenvolve e que se aperfeiçoa com o tempo. Bom, ninguém aqui me conhece, né, exceto os meus orientandos que aqui estão presentes, mas eu sou professora aqui no Departamento de Engenharia de Produção, atuo nas áreas de inovação, sustentabilidade e empreendedorismo, tá? E também sou professora aqui na pós-graduação, então eu tenho uma disciplina, alguns de vocês também talvez vão cursar essa disciplina que se inicia agora em junho, né, que é de produtos, operações e cadeias de suprimentos sustentáveis, e eu tenho mais duas disciplinas em parceria com outros professores, com outros colegas, né, uma que hoje vai ser um spoiler aqui, que é uma disciplina focada, né, na escrita científica de artigos para publicações internacionais, que vai ser ofertada no terceiro quadrimestre. E tem uma outra disciplina que são lentes teóricas em operações sustentáveis. Então, ambas as disciplinas contam aí com um timaço de professores, né? Entre eles a professora Roberta, tem o professor Tiago, que não pôde estar aqui hoje, a professora Marli Monteiro de Carvalho, e o professor Eduardo Zanco, né? E a professora Ana também vai ter a oportunidade de participar com a gente, vai ser muito, muito bom. Então, eu costumo dizer não, né? Eu costumo herdar essa fala, né, do meu ex-orientador, um pesquisador muito, muito renomado na engenharia de produção, digamos assim, renomado, 60 mil citações e de CH de 90, mais ou menos, que me falou no primeiro dia do meu doutorado que a maneira como a gente escreve é a nossa identidade, né? Então, é o nosso CPF, né? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de algum evento científico, né? Ou se não tiveram, ainda vão ter essa oportunidade, mas geralmente quando você vai nas conferências internacionais, principalmente, a pessoa fala, olha lá, do Zomer et al., do artigo Zomer et al. Alguém já me falou uma vez que eu trabalhava na área de PSS, publicava muito nessa área, nessa linha, sistemas, produtos e serviço, como sendo inovações em empresas de manufatura rumo à sustentabilidade. E aí, às vezes, a gente também conhece os professores, você começa a ler um artigo lá do cara, aí você lembra, o Nili, né? Aí você vai ver na conferência, o cara lá é um senhorzinho, né? Assim, é uma pessoa real, existe, né? Se alimenta, conversa, não só produz artigos, né? Então, é o nosso DNA, né? Nosso CPF, a nossa identidade. Por isso,
é tão importante, né? Obviamente, quando a gente começa a escrever cientificamente, eu às vezes olho e falo assim, meu Deus, meu primeiro artigo lá, quando eu era aluno de graduação, que vergonha. Tem lá umas 50 citações, mas você fica, nossa, que vergonha. Tinha vários erros, né? Erros que hoje a gente vê assim, poxa, isso aqui estava ruim, né? Mas por quê? Porque essa é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo da carreira. Então, obviamente, os primeiros textos que vocês escrevem, né, na academia, seja numa disciplina, ou seja lá, por isso que os professores pedem para escrever artigos nas disciplinas, porque é um treino, né? Ou seja lá, o primeiro artigo que você mandou para o ENEGEP, uma conferência nacional, às vezes uma conferência internacional, né? É a sua primeira, digamos assim, a sua primeira manifestação de comunicação para os seus pares. E isso melhora com o tempo. Então, é uma habilidade que conforme mais você fizer, né, conforme mais você exercitar, melhor fica. Por isso a importância de escrever o artigo. Ah, vou fazer uma disciplina, o professor pediu um artigo, vou desistir dessa disciplina, dá muito trabalho. Não, gente, pelo contrário, essa disciplina é uma excelente oportunidade para vocês desenvolverem essa habilidade que um mais ou menos, né, independente se vão seguir carreira acadêmica ou não, vocês vão ter que produzir aí um texto acadêmico em algum momento dessa jornada, seja em forma de dissertação ou em forma de tese, tá certo? Um outro elemento muito importante, antes da gente começar essa conversa aqui, que é importante de dizer que a comunicação, né, no meio científico, ela também varia, né? Então, a maneira como eu escrevo um artigo científico, embora tenha semelhanças com outros elementos de produção que eu vou ter durante a minha trajetória acadêmica, seja a elaboração da minha tese, da minha dissertação, ou a comunicação oral, né, quando eu apresento esse trabalho científico em uma conferência, por exemplo, ou quando eu vou, né, dar uma aula, né, embora tenham elementos comuns nessas comunicações científicas, são tipos de comunicação diferentes, né? Então, é importante também ter esse entendimento de que, né, eu não posso pegar aqui um artigo científico que eu escrevi, colar ele numa apresentação de PowerPoint e numa conferência e apresentar exatamente como foi escrito. Né, uma forma de comunicação diferente, para um público diferente. Então, toda vez que a gente vai se comunicar na academia, é importante ter esse entendimento de qual é esse público, né? Vai ter lá os meus pares que trabalham na minha área, que conhecem a minha linguagem científica, ou vai ter uma comunidade de professores, pesquisadores de outras áreas, ou vai ter um público mais leigo, às vezes está tendo contato com aquela comunicação pela primeira vez, né? Então é importante a gente ter isso em mente também. Na palestra de hoje, a gente vai falar um pouco como um spoiler dessa disciplina que vai ser oferecida, aí no terceiro quadrimestre, que é a PRO 6005, que é de redação científica e desenvolvimento de artigos para publicações internacionais. Então, a ideia dessa disciplina é a gente disseminar as melhores práticas, né, em termos de construção de artigos visando a publicação em revistas, em periódicos internacionais, com alta reputação. Então, a gente vai aí falar um pouco, cada aula vai ser ministrada por um professor que tem uma expertise em algum aspecto, né, da elaboração de artigos científicos. Então, essa é uma disciplina bem hands-on, né, onde a gente vai aprender boas práticas e vai praticar isso, né, num trabalho que vocês vão trazer aí, seja o trabalho de dissertação, tese, ou fez uma outra disciplina, ou se não tiver, vai produzir do zero, mas a ideia é que a gente tenha essa experiência real de escrever um trabalho, né, com potencial de publicação e preparar esse trabalho para que ele, eventualmente, depois se torne um trabalho a ser submetido, né, porque é um requisito aí, né, na formação de vocês também, ter um trabalho submetido, pelo menos, para um periódico. Então, a ideia é a gente passar aqui um pouco de melhores práticas internacionais. Então, como a professora Roberta falou, eu tive uma oportunidade, né, nobre, assim, digamos, que eu me sinto muito, eu sinto muito orgulho disso, porque é um privilégio, digamos assim, né, de ter estudado no exterior. Fiz meu doutorado na Universidade de Cambridge, com um pesquisador de ponta, né, um dos maiores pesquisadores da história da engenharia de produção, e esse cara me ensinou muito, muito mesmo, em termos de pesquisa de fronteira, né? Como é que a gente conversa, como é que a gente se comunica, como é que a gente produz pesquisa de fronteira, na área de fronteira de conhecimento. Então, é parte aí da minha missão
acadêmica e moral de multiplicar essa oportunidade que eu tive e compartilhar um pouco do que eu aprendi lá, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi lá. Então, eu fui aqui do Brasil com um mindset do que era pesquisa, voltei para o Brasil com outro mindset do que é pesquisa. Bom, então, pessoal, a disciplina vai abrir ainda a matrícula aí em agosto, né, Roberta? Agosto? Mês de agosto, ela vai ser, inicialmente, pode ser que haja uma mudança aí de horário, mas a princípio vai acontecer das 14 às 18 às quartas-feiras, tá? Beleza? Bom, mas antes da gente começar a falar um pouco sobre escrita científica, queria coletar algumas percepções. Então, apontem o seu QR Code aqui, sua câmera, para esse QR Code, né? Se não conseguir, tem ali as instruções de join, né? O Menti, usa aquele quadro e me diz aí, qual que é a percepção de vocês sobre a importância da escrita científica? Lembrando que não há certo ou errado, é só uma coleta de percepções, tá? Então, qual que é a importância? 5 minutinhos aí para responder. Oi. Uma palavra, uma frase, qualquer coisa. O que vier à sua cabeça. Será que está funcionando aqui? Ai, era... Ah, tá. Multiplicar conhecimento. Boa. Vamos lá. Acho que está com um delay, pequeno delay. Consolidar o trabalho e disseminá-lo. Ótimo. Embasamento em fatos, dados e análises. Excelente. Transmitir conhecimento de forma correta e racional. Boa, né? Comunicar à comunidade, defender suas ideias, expressar conhecimento. Aqui o QR Code cobriu, mas possivelmente era alguma coisa de comunicar ideias também. O que mais, pessoal? Ser globalmente compreensível. Muito bem. Uma linguagem global, comum, né? Registrar o conhecimento, exato, para que ele possa evoluir. Expressa com vigor teorias, dados e informações de interesse da comunidade científica, exato. Comunicar descobertas tecnológicas. Bom, acho que não vai dar para ver mais, mas é exatamente isso, tá? É tudo isso. Comunicar cientificamente é tudo isso, né? E com rigor, né? De uma maneira que seja replicável, né? Que se amanhã um outro pesquisador for continuar o seu estudo ou for refazer o seu estudo em um outro contexto, ele consiga replicá-lo, certo? Qualquer conhecimento desenvolvido, né, passa por fases. Então, desde um fenômeno que é emergente, né? Então, quem aí está fazendo pesquisa em AI, por exemplo, é um fenômeno emergente, mas daqui a uns anos esse fenômeno vai se consolidando. Então, né, a gente tem que acumular conhecimento sobre o tema para poder evoluir o que a gente sabe sobre aquele tema. E através, né, da comunicação científica, principalmente, que esse conhecimento digamos assim, propagado, né, construído. Beleza? Vamos lá aqui. Bom, então, como vocês falaram, né, descoberta, divulgação de descobertas, então é através das publicações científicas que a gente comunica ao mundo, né, novas descobertas, a reprodutibilidade, alguém comentou aqui, né, então é importante que um trabalho seja escrito de uma forma que ele possa ser reproduzido, né, uma das características quando a gente avalia, né, na avaliação por pares, você manda um trabalho para um periódico, esse trabalho é enviado para um par, que é um outro pesquisador da sua área, e uma das questões que é analisada é se aquele trabalho é metodologicamente sound, que a gente diz, né, que ele pode ser reproduzido, né, serve como um elemento aí de influência, né, então, assim como nós temos profissionais que são reconhecidos globalmente em diferentes áreas de atuação, nós temos os cientistas que são também, né, globalmente reconhecidos pelas suas pesquisas, né, pelos conhecimentos gerados. Então, você, ao longo da sua carreira, você vai se tornando referência naquela temática que você pesquisa,
e vai, de certa forma, criando uma influência. Isso, do ponto de vista nacional, também é importante, né? Então, todas as nações aí almejam terem pesquisadores, cientistas influentes no mundo, né? Então, é importante desse ponto de vista. Obviamente, em alguns lugares tem mais incentivo para isso do que em outros, né? Consolidação e expansão do conhecimento, né? Então, também foi colocado aqui. Então, a escrita científica serve para a gente consolidar, né, o conhecimento em determinada área e expandi-lo, avançá-lo, tá certo? Além disso, né, quando a gente fala de produção científica a nível mundial, em 2018, a CAPES encomendou um estudo, né, para Clarivate. Alguém conhece Clarivate? Todo mundo conhece, né? Para fazer uma análise da produção global, da produção brasileira em relação à produção global. Tá? Esse estudo, acho que um outro estudo foi feito em 2024, não tenho os dados, não olhei o relatório, tem um relatório, mas eu sei que foi feito. E nesse estudo, né, foi identificado que nós produzimos muito. Tá? Então, o brasileiro, a população brasileira, os pesquisadores brasileiros são responsáveis por 2,3% das publicações científicas mundiais. Parece pouco, mas é bastante, comparado com outras economias em desenvolvimento, economias emergentes. O problema, pessoal, é o impacto, tá? Então, a gente produz muito, mas com pouco impacto. Então, as nossas pesquisas não são tão citadas, né, como são as pesquisas de pesquisadores em países em desenvolvimento, por exemplo, ou quando comparado com a China. E isso tem a ver com a maneira que a gente se comunica. Tá? Então, isso influencia muito, né? Vocês podem tomar por base a própria experiência. Quando você está, principalmente quando você ganha um pouco de experiência, um pouco mais de experiência, no começo você não tem muito essa noção, você vai citando quem você vê, né? E de qualquer lugar. Mas depois de um tempo, você vai começar a construir o seu conhecimento em base, né, em pesquisas com maior reputação. Isso significa o quê? Que são publicadas em periódicos de maior impacto, né? Ou você vai começar a construir a sua pesquisa em cima de outros pesquisadores que já são referência, e aí aqueles artigos começam a ser citados, mais citados, né? Então, a gente tem esse problema de que muita da nossa produção, às vezes, é publicada, mas é mal escrita, né? Então, infelizmente, tem uma limitação que, graças a Deus, agora não é mais tanta limitação com o avanço da inteligência artificial, mas de que a gente não se comunica como em inglês como primeira língua, né? Então, às vezes, o trabalho está correto, gramaticalmente, mas não é como native speaker se comunica, não é nem próximo disso, e aí sofre bias, né, por parte de um pesquisador de um país que, às vezes, está pesquisando, sei lá, malária, ou alguma coisa, uma doença que é do contexto tropical aqui, mas não cita o cara daqui, porque o trabalho estava mal escrito. Então, tem muito a ver com isso, com a maneira que a gente se comunica, né? Então, por isso que é importante, é extremamente relevante que a gente pense, né, com essa sendo uma habilidade, principalmente quem vai ficar na academia, que você precisa estar constantemente desenvolvendo, tá? Então, a nossa qualidade e alcance da nossa pesquisa ainda é limitado. O meu esposo também fez doutorado na Inglaterra, na Universidade de Surrey, e naquela época que ele fez o doutorado, aí não existia chat GPT. E aí o projeto de pesquisa dele, trabalhar na área de inteligência artificial, era um projeto de pesquisa que fez um levantamento, então, de publicações mundiais, né, nas áreas, em várias diferentes áreas, e eles identificaram que uma das principais limitações era a falta de fluência, né? Então, que havia uma influência da sua língua materna na maneira que você escreve, né? Então, quando você vai escrever um texto em inglês, por mais que você seja fluente em inglês, você tende a escrever como você pensa em português. E assim é para qualquer outro pesquisador que não fale inglês como first language. Isso é uma barreira, né? Então, eles identificaram, por exemplo, que revistas como a Nature, a Science, né, tinham um percentual de publicações de países emergentes em desenvolvimento muito baixas. Assim, esses pesquisadores quase não tinham publicações lá. E na época eles treinaram um algoritmo, né, desenvolveram com base assim, em um levantamento gigantesco que foi feito na Scopus em diferentes áreas, e aí desenvolveram uma ferramenta que ajudava o pesquisador que não era o English is not your first language a escrever. Então, conforme você fosse escrevendo,
com base na sua mother language, a ferramenta ia corrigindo, ia colocando no inglês fluente, né? E eles identificaram isso, que é uma judiação, porque a gente faz muita pesquisa contextual. Nós temos aqui a Amazônia, então tem muita universidade, principalmente no Nordeste do país, fazendo pesquisa extremamente relevante, e essa pesquisa nunca chega na Science, na Nature, nunca. Né? Então, agora essa barreira foi eliminada, né? Digamos assim, não completamente, mas a AI ajuda a gente a melhorar um texto e escrever melhor em inglês, mas ainda nós temos pouco alcance, né, em termos de impacto. Isso impacta, né, no nosso país, no desenvolvimento científico, tecnológico do país, né, no investimento em pesquisa, então tem um impacto importante. Então, se comunicar cientificamente vai além, né, do simples fato de ser um bom escritor, né? Tem outras implicações, por isso a importância desse tema. E aí, antes da gente falar, então, entrar propriamente dito, né, o que é escrever bem, né? O que é um artigo bem escrito? Quais são as características de um texto bem escrito, na opinião de vocês? Então, de novo, vamos lá no Menti. Uma coleta de percepções. Lembrando que não tem resposta certa, tá? Nem errada. Coerência, essencial, né? Um texto que não é coerente, a gente não consegue entender nada. Conciso, claro, gramaticalmente correto. Mantém coerência ao longo do documento, estrutura coesa, referências, citações consistentes e relevantes, direto ao ponto, transparente, sem ocultar o método, muito bom. Estão aprendendo bem na disciplina de metodologia científica, as professoras estão aqui. Possuam frases bem estruturadas, claro, com lógica, rigoroso, expressa forma clara e sucinta as ideias, uso de palavras corretas. Bom, vocês estão aí um entendimento melhor do que eu imaginava de que é um texto cientificamente. Obviamente, vocês estão lendo, né? Estão trabalhando nisso. É isso tudo, pessoal. É exatamente isso. Ah, tem uma votação aqui, era para votar também. Vamos passar a votação. Vocês não votaram? Não tem problema. Mas é isso, pessoal, né? Então, sem entrar propriamente dito nas características de um artigo, o que é bem escrito, uma introdução, o que é bem escrito. Antes disso, né? Um texto bem escrito, independente da área, independente do tema, tem que ser claro, tem que ser objetivo, tá? Então, os melhores textos que eu li na minha vida eram densos, né? Objetivos, direto ao ponto, né? Eles eram profundos e objetivos. Então, é por isso que os journals, os periódicos, colocam limites de palavras, né? Para a gente desenvolver essa habilidade de comunicar tudo dentro de um espaço pré-definido. Obviamente, eles têm outros elementos, né, relacionados com o número de páginas, enfim, das edições dos periódicos, mas é por isso também, tá? Impessoal, né? Então, a gente sempre conversa na linguagem científica do ponto de vista impessoal, não sou eu, Tayla, que está, apesar de ser a autora, é cientificamente sólido, né? Não é uma opinião pessoal da Tayla, é baseado em evidência científica, né, consistente e preciso, né? Então, falaram também precisão, então a gente tem que ser preciso nessa comunicação, né? Eu não posso deixar o meu leitor confuso, tá certo? Alguns mitos, né? Antes da gente começar aí a falar um pouco disso, né? Um texto bem escrito não precisa ser difícil de entender. Pelo contrário, né? Quanto mais claro, né, e simples, melhor. Né? Então, se vocês perceberem, os trabalhos mais bem citados nas áreas de vocês são os trabalhos mais claros, né, que deixam os conceitos de forma clara, sem ambiguidade de entendimento.
né? Então, não precisa usar palavra complicada, né? Aquelas palavras que, às vezes, a gente acha que tem que colocar no meio para parecer mais. Não, né? Clareza é fundamental. Palavras complicadas são as melhores, né? Não, né? Preciso ser preciso, mas ser simples na linguagem. Só gênios escrevem bem, né? Então, é uma habilidade que eu nasço com ela. Eu vi lá da minha. Eu nasci escrevendo bem. Obviamente, né? Tem pessoas que têm mais, como qualquer outra habilidade, cantar, se expor oralmente. Todo mundo tem predisposição a ter mais facilidade em algumas coisas. Algumas pessoas realmente têm mais facilidade na hora de escrever, né? Assim como outras têm mais facilidade em vir aqui e fazer uma apresentação oral. Mas são habilidades que podem ser desenvolvidas, né? Então, aquele mito de que não se aprende a escrever, ou você sabe ou não sabe, isso não é verdade. Né? Você aprende a escrever e você aperfeiçoa a sua escrita científica ao longo do tempo, tá? Isso, pessoal, né, é construído em cima de um importante elemento aqui, que agora, né, está em certa forma em risco, né, com os LLMs aí, os grandes modelos de inteligência artificial, que as pessoas tendem a ler menos, pede para o chat GPT fazer algumas coisas, mas você não consegue melhorar a sua habilidade de escrita sem leitura, tá? Então, é lendo que vocês vão começar a perceber, identificar padrões, né? Como os autores escrevem, como eles se comunicam, qual que é a lógica. E quanto mais você lê, mais isso vai vir quando você for escrever. Né? Então, a leitura ela é essencial. E é qualquer leitura? Não, né? Não. A gente vai fazer uma revisão de literatura, a gente vai lá identificar centenas, né, thousands de papers. Eu, às vezes, não consigo ler tudo, mas o que é importante ler? Os que são publicados nos melhores nos periódicos com maior impacto, né? São esses que vão ser mais úteis nessa construção dessa habilidade, né? Então, obviamente, um trabalho publicado numa revista que não é tão rigorosa, né, no critério de publicação, provavelmente o seu trabalho tende, não é obrigatório, mas tende a ser um trabalho menos rigoroso cientificamente quando é escrito também, né? Então, a minha recomendação para quem está começando, principalmente, leiam os artigos difíceis lá do Journal of Operations Management, do Academy of Management, todos os periódicos que você lê o artigo e não consegue entender da primeira vez, é esse aí que vai te ajudar mais. Então, insistam nessas leituras, né? Usem aí ferramentas de tradução, se for difícil ler em inglês, né? Apesar de essa ser uma habilidade que a gente precisa desenvolver, no começo pode ser difícil, isso também melhora com o tempo, mas leiam esses artigos, porque são esses que vão ajudar vocês nessa construção mental aí de como escrever bem, tá certo? Esqueci de falar, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode também interromper, tá? A qualquer momento. E aí, falando um pouco, né, sobre o que a gente acabou de mencionar, né, o uso de inteligência artificial. A inteligência artificial está aí, tá? Para ajudar a gente a melhorar as nossas habilidades acadêmicas, tá? Então, realmente, as várias ferramentas de IA, vocês já devem assistir a palestra do professor Durão, ele deve ter falado um pouco, vocês devem estar vendo isso em outras disciplinas. As ferramentas de IA realmente ajudam, tá? Em muitos aspectos do nosso processo de investigação, de escrita acadêmica, né? Então, desde auxílio lá na revisão de literatura, até o auxílio na análise de dados, até na parte de escrita. As ferramentas de IA ajudam. Então, tem vários benefícios, né? Aumenta a eficiência e a produtividade. Então, às vezes, lá um trabalho que você teria, é muito comum, por exemplo, que vocês vão escrever um artigo para uma revista e manda para a revista, depois a outra revista tem uma formatação diferente, tem que mudar tudo, referências, formato, tudo. A ferramenta de IA ajuda a ganhar produtividade, né, absurda nisso, por exemplo, é um exemplo. Né? Então, tem um aumento de eficiência e produtividade, mas você precisa saber usar. Né? E quando eu falo aqui produtividade e eficiência, também é entender aí as limitações, né, das ferramentas em termos de escopo, né? Então, reconhecer as boundaries daquela ferramenta. Então, o ChatGPT, por exemplo, ele foi treinado
de uma forma, ele é superficial, eu tenho que, para eu entender bem como utilizar e fazer o melhor uso, eu tenho que entender a lógica por trás daquela ferramenta primeiro, né? Então, um outro conselho é esse: não usem ferramentas sem entender as limitações e sem entender o alcance dessas ferramentas, tá? E não usem essas ferramentas de forma a confiar ou a substituir algo que você, como pesquisador, deveria fazer, né? Porque principalmente o chat GPT não tem profundidade, ele alucina, né? Alucina é um termo técnico, ele alucina, ele não tem profundidade de fazer uma análise, mesmo você suportando, fazendo input dos dados que um humano faria. Então, é uma ajuda, não é um substituto, tá? É aí uma ferramenta de aumentar, né? De cocriação, de aumento da nossa habilidade humana, mas não substitui, tá? Então, ajuda a melhorar a estrutura e a coesão de texto, ajuda na assistência na revisão, na tradução e na comunicação. Então, elimina uma barreira que a gente tinha anteriormente, né? Mas, de novo, né? Não posso também pegar um texto, mandar o chat traduzir e mandar para a revista. Ele coloca lá uma série de termos coloquiais que não são utilizados na comunicação científica normal. E quando um revisor pega um trabalho desse, eu mesmo assim, ó. Então, quando eu pego um texto, eu bato o olho num texto de um periódico e eu recebo assim, ó. A maioria dos trabalhos que eu tenho recebido ultimamente, você vê lá, principalmente às vezes a pessoa está usando pela primeira vez ou é mais inexperiente, colocou lá uma tradução, às vezes nem usou o chat GPT para fazer nada, só para traduzir, porque às vezes não era inglês, não era essa primeira língua. Mas tem lá um monte de termos que eu nunca li aqueles termos, eu nunca vi aquilo, uma frase estruturada com uma palavra totalmente assim, não comum na linguagem inglesa. Então, o chat faz isso, tá? Então, vocês têm que usar, mas tem uma parcimônia nessa utilização. Né? E contras, né? Então, essas ferramentas todas não tem contexto, né? Então, se você for pedir, por exemplo, para uma ferramenta de IA fazer uma análise dos seus dados, às vezes a ferramenta vai ser muito útil na identificação de padrões que são óbvios, né? Mas ela estava no seu contexto? Não estava. Ela coletou os dados por você? Não coletou. Ela sabe o que não está escrito nos dados, porque você observou o contexto, se você empregou, por exemplo, uma metodologia de estudo de caso, e você foi lá, entrevistou o gestor, esteve lá no contexto da empresa, você viu coisas que essas coisas auxiliam na interpretação dos dados, né? Então, as ferramentas de IA não têm contexto, então não tem entendimento profundo. Então, os insights, por mais tentadores que possam parecer, quando você, gerou aqui um insight super interessante que eu não tinha pensado, é um direcionador, né? Assim, pode ser utilizado ali como direcionador para guiar a sua análise, você não sabe por onde começar, mas não substitui a análise que o humano, que é parte do contexto, faz, tá? Viés de discriminação nos dados, né? Então, essa é um outro elemento. Esses modelos foram treinados com base de dados gigantescas, né? Que tinham bias dentro dos dados, né? Então, esse viés, né, essa discriminação, às vezes implícita nos dados, não foi eliminada, né? Por mais que eles tenham, durante o treinamento, isso foi considerado, não completamente. Então, ao confiar numa ferramenta de IA 100%, você está colocando viés e discriminação na sua pesquisa, que provavelmente não teria se fosse você que tivesse feito. Né, e riscos de desinformação, né? Então, eu já peguei textos assim periódicos, coisa inacreditável, que o trabalho da pessoa começava de um jeito, eu chegava na análise, era uma coisa totalmente nada a ver. Dava para ver que usou uma ferramenta, a ferramenta colocou dados de outros contextos, no meio ali da análise, o negócio ficou totalmente desconexo, né? Então, é vergonhoso, porque mesmo que os processos de revisão sejam às cegas, né, isso vai para o editor que viu o seu nome, esse cara aí, você vai, às vezes, sabe quem é o seu orientador, vai te encontrar numa conferência, então fica uma coisa feia, assim, para todo mundo, tá? Então, tome muito cuidado com o uso das ferramentas. Usem, porque elas ajudam, mas com esse entendimento de que elas não substituem o trabalho de pesquisa do pesquisador. Certo? Bom, e aí vocês receberam uma folhinha, né? Então, antes da gente começar a falar um pouco aqui sobre o que é um texto bom, o que é um texto ruim, vocês têm aí 5 minutinhos para ler esses 2 extratos que foram extraídos de 2 revistas bem conhecidas na engenharia de produção, a International Journal of Production Research e Production Planning and Control. São abstracts, resumos de... todo mundo recebeu? Todo mundo não? Não? Você não?
São 2 resumos aí de trabalhos, né? Então, dá uma olhadinha rapidinha. Se não conseguirem identificar, não tem problema, mas depois que vocês lerem, né? Se alguém quiser comentar, o que vocês acharam que tem de ruim, principalmente, mas de bom, quando a gente lê esses 2 abstracts, por exemplo. Por que eles estão bem ou mal escritos? Mais 2 minutinhos aí. Vocês não precisam entender sobre o que é a pesquisa. Só leiam, façam uma leitura do abstract. Se vocês estivessem lendo esse abstract pela primeira vez, que estão, a não ser que alguém conheça esses textos. Qual que está mais bem escrito? Na opinião de vocês? 2? Por quê? Esse é um elemento importante. Alguém mais acha que é o 2? Está bem escrito? Também? Também? Concordam? Quem acha que é 1? Qual dos 2 vocês conseguem identificar a metodologia? Claramente. Depois de ler esse abstract, a metodologia utilizada está clara. Primeiro. Resultados. Qual primeiro? Exato, o primeiro está mais bem escrito. Apesar dele estar um pouco mais longo, menos direto, e esses elementos que você mencionou do segundo são, de fato, né, pontos positivos do segundo, o primeiro está mais bem escrito, do ponto de vista científico. Certo? E é isso, pessoal. É isso que a gente vai aprender na disciplina. Então, são convidados a fazerem a disciplina, a escrever todos os elementos de um artigo científico bem feito. Né? Então, todo mundo sabe que aqui tem alguns elementos básicos aí de todos os trabalhos, né? Independente da área, da disciplina, né? Todo artigo tem que ter uma introdução, referencial teórico, né? Alguns, dependendo da área, sim, outros não. Outros já passam diretamente para os métodos, então só coloquei aqui os métodos como elementos obrigatórios, mas referencial teórico também, né, na maioria das disciplinas. Resultados e discussão. Né? Então, começando pelo título, isso aqui é só um spoiler, a gente vai ver rapidamente, mas o que é um título bem escrito? Se meu trabalho é sobre operações de baixo carbono, Raquel, se meu trabalho é operações de baixo carbono, tem que ter operações de baixo carbono no meu título, mesmo que não explicitamente, mas de forma a entender que meu trabalho é sobre aquilo? Sim, né? Tem que ser um título direto, né?
Por que isso é importante? Para quando um outro pesquisador for procurar o seu trabalho lá na base de dados, esse trabalho venha. Já aconteceu com vocês, por exemplo, que vocês vão fazer uma busca na literatura e às vezes ficou algum trabalho de fora? Trabalho formal indexado, então provavelmente tem um problema com o título, ou com o resumo, ou com a palavra-chave. O trabalho do cara era sobre economia circular e o cara não colocou economia circular. É bem provável, né? Mas não colocou economia circular em nenhum elemento, principalmente no título. Então, um título bem feito é um título informativo, ele é direto ao ponto, né? Ele é simples, não coloca um monte de sigla lá no título e coloca palavra difícil, não. Ele tem um escopo específico, sem ambiguidade. Então, se eu estou fazendo o meu trabalho em economia circular ou qualquer outro elemento de sustentabilidade, eu preciso colocar no meu título Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Não, a não ser que meu trabalho seja sobre algum objetivo de desenvolvimento sustentável especificamente, e provavelmente colocaria isso no abstract, não no título. Tá? Então, o título bem escrito é direto, é indexável, né? Então, se amanhã eu for procurar esse trabalho, ele vai aparecer na minha busca, né, nas bases de dados, ele é específico e ele é informativo. Beleza? O resumo, né? Então, como vocês acabaram de ver aí, né? Então, é muito importante falar que escrever um artigo científico é como então tem uma estrutura prática, né, que é adotada em qualquer disciplina, que todos os artigos têm, bem escritos, têm a mesma cara, certo? Em relação a alguns elementos. Então, o abstract, por exemplo, os periódicos delimitam. Periódico, conferências, abstract tem que ter no máximo 100 palavras, 200 palavras, né? Tem alguns elementos que são, digamos, boas práticas na escrita de um abstract. Então, vou eu lá, se meu trabalho, meu resumo é o máximo 100 palavras, vou eu perder 20 falando do contexto? Sustentabilidade é importante para as futuras gerações. Os objetivos do desenvolvimento, a pessoa elabora 5 linhas de contexto. Lá na 6ª, 7ª linha que ela vai falar que o trabalho dela é sobre economia circular. Aí eu comecei a ler esse resumo, eu já me desinteressei, porque não é direto ao ponto, né? Então, o resumo, eu costumo dizer o seguinte: seu resumo tem lá 100 palavras, no máximo, estipulado pela conferência ou pelo periódico. Faz lá uma conta de quanto, mais ou menos, eu preciso dividir em termos de espaço para cada um dos elementos. Então, tem que ter um contexto, às vezes uma linha de contexto, meia linha de contexto, né, objetivo. Esse contexto tem que ser direto ao ponto. Se meu trabalho é sobre justiça social, eu vou direto ao ponto, né? Trabalho trata de justiça social, contextualiza, vai direto no objetivo do trabalho, na lacuna, na oportunidade de pesquisa, né, na 2ª, na 3ª linha, coloca um pouco sobre o método, tem que saber o método que foi utilizado, como tinha ali no abstract número 2, a gente não conseguiu identificar o método, né? A maior parte do abstract são os resultados, né? Então, se eu tenho um espaço de 10 linhas para escrever o meu abstract, 5 delas é de resultados, né? Resultados e contribuições, como é que esse trabalho contribui, né? Então, lembra que eu falei anteriormente que cada tipo, né, de trabalho científico tem uma audiência? Na literatura acadêmica, o trabalho tem que ter contribuição científica, né? Então, é um problema de empresa? A maioria dos trabalhos que nós, engenheiros de produção, produzimos, tem relevância prática, tem aplicação empírica nas empresas. Mas eu posso colocar lá como é que o meu trabalho contribui para a empresa no meu abstract e não dizer como é que ele contribui cientificamente? Posso, mas vai ser interessante? Não. Vai ser citado? Não sei, provavelmente não. Então, quando a gente está lendo os abstracts, é interessante a gente entender quais são as contribuições científicas, porque, afinal de contas, um trabalho científico contribui para a literatura científica também, principalmente antes de contribuir para a prática, tá? E as conclusões, né? 1 linha, 2 linhas lá de conclusões. Então, essa aqui é a receita de bolo de um abstract. Todo abstract tem que ter esses elementos. Faltou um elemento, às vezes o editor, porque o editor, né, é um editor de uma revista, você recebe lá, sei lá, centenas de artigos por dia, às vezes, dependendo do periódico, do mundo inteiro. Você tem as suas obrigações acadêmicas, seus alunos, você também é pesquisador, você vai ficar lendo o artigo inteiro antes de mandar para revisão? Não, você lê o abstract. Se faltar um elemento desse daqui no abstract, você está fora, é rejeição, já no desk, nem passa para revisão. Então,
tem uma estrutura que tem que estar lá clara no abstract, certo? Algumas conferências só avaliam abstract também. Uma que a gente vai, que é muito Euroma, né, que é uma conferência muito conhecida aí no campo da engenharia de produção, é uma que só olha o abstract. Se o abstract tá bom, você passou, senão não. Tá? Beleza? Então, ó, a gente tem 15 minutos, não dá tempo de falar sobre tudo, né? Mas introdução. Esse daqui, pessoal, esse daqui é a cereja do bolo, porque eu me lembro disso, né? Que quando eu fui para o meu doutorado no exterior, cheguei eu lá, né? Agilizada que era, assim, já tinha aqui o meu orientador, professor Poli, né? Paulo Cauchy, talvez vocês conhecem ele. Um cara que, assim, meu Deus, assim, tirava teu sangue, literalmente. No mestrado, esse cara tirou meu sangue no mestrado, mas ele me preparou de um jeito que eu cheguei lá no minha primeira orientação de doutorado, fui eu lá já, ó, revisão de literatura feita, né? Oportunidades de pesquisa mapeada. Cheguei lá, na primeira orientação, conversa com o orientador, ele assim, 5 minutos, olhou lá meus oportunidades de pesquisa e falou assim, aqui a gente não faz gap filling. Aí eu... Oi? Mapeei todos os gaps, né, que os outros falaram que era gaps. Fiz aqui uma análise, tem aqui 20 gaps de oportunidade de pesquisa. Né, já fiquei assim frustrada. Na hora, minha perna já começou assim a balançar. Né? Olha aqui, a gente não faz gap filling. A gente problematiza. Alguém já ouviu falar sobre isso? Problematização? Não? Então façam a disciplina que vocês vão aprender a problematizar. Né? Problematização. Então, os artigos mais relevantes que eu li, né, na minha vida, e esses artigos publicados na Academy of Management, Journal of Operations Management, esses assim que são 2% de aceitação, todos eles problematizam. O que é problematizar? Existem diferentes formas problematizar, tá? E aí, para quem se interessar, pode compartilhar isso aqui, mas quem estiver muito curioso sobre problematização, antes da disciplina, né, ou ver com a professora Ana, que também eu sei que ela é uma boa problematizadora, quem aqui... Ai, gente, tá difícil hoje, viu? Quem aqui quiser ler um pouco sobre problematização, leia esse carinha aqui, ó, Alveson, tá? Generate Research Questions Through Problematization, que está publicado no Academy of Management de 2011. É muito citado esse artigo. E ele, assim... E aí o meu orientador falou assim, ó, vai embora, leia esse artigo aqui de problematização e volte com questões problematizadas. E aquilo foi, assim, ó, o pulo do gato, meu doutorado inteiro. Aquilo mudou a minha perspectiva, porque eu vinha de um contexto onde a gente fazia gap filling. A gente faz gap filling no Brasil. A gente lê todo o tempo. Trabalho, a pessoa fez lá Lean Manufacturing na empresa nos Estados Unidos. Ah, não tem um estudo no Brasil. Vou fazer Lean Manufacturing no Brasil. Essa aí é a oportunidade de pesquisa do trabalho. É um trabalho científico? Não diminuindo, né? Isso é uma maneira de fazer pesquisa também. Fill the gaps é uma maneira de fazer pesquisa, porém não é a mais relevante, não é o tipo mais relevante. Não necessariamente pode gerar insights relevantes, mas não necessariamente gera os insights mais relevantes que avançam o conhecimento. Então, tem isso também. Dependendo do estágio de uma literatura, né, o tipo de pesquisa, e aí também a metodologia de pesquisa apropriada para o estudo naquele contexto de evolução da literatura é diferente. Então, agora a gente está falando de operações de baixo carbono, que são aqui os meus alunos estão pesquisando, os dois, né? Operações de baixo carbono, cadeia de suprimento de baixo carbono, produtos de baixo carbono. Quem está fazendo isso no mundo? Grandes empresas, mas poucas empresas. Então, é um fenômeno emergente. Para esse tipo de fenômeno, eu posso fazer um gap filling, porque o jeito que eu estou fazendo um produto ou gerenciando minhas cadeias de suprimento no Brasil é diferente do jeito que estão fazendo na Europa, onde tem uma legislação diferente. Então, gente, dependendo do estágio da literatura no tema, o jeito que eu vou formular a oportunidade de pesquisa e a metodologia que eu vou empregar é diferente, tá? Então, quem quiser ler um pouco mais, leia esse artigo, mas quem não tiver tempo de ler, mas vai fazer a disciplina, vai sair de lá aprendendo a problematizar, porque se você não problematizar, você não vai passar,
Brincadeira, não é só tão má assim, não. Tá bom? Bom, background teórico, né? Aqui é um outro elemento importante, pessoal, porque geralmente quando você é um pouco menos experiente, né? E aí também, assim, às vezes em dissertações, teses, né? Você costuma ver que, às vezes, o aluno elabora um referencial teórico só de conceitos. Né? Então, meu trabalho é sobre as operações de baixo carbono. Tem lá uma seção que começa a trabalhar, a discutir, coloca as definições. Né? Isso é parte de um referencial teórico numa dissertação, numa tese. Mas num artigo científico, às vezes é um parágrafo. Né? Então, existem formas de construir backgrounds teóricos. Tem que ser um background que, ao final dessa sessão de background teórico, eu tenho um entendimento da evolução da literatura naquele tema. Então, tem que ser denso, não necessariamente longo, mas denso. Tá? E ao terminar, quando eu leio um artigo, para mim, um artigo bem escrito é aquele que eu, li aqui o referencial teórico do cara, compreendo que o cara tem um entendimento dessa literatura e ele tem um entendimento do avanço da literatura no tema. Né? Então, às vezes, o referencial teórico aí é extremamente curto, mas ele é denso, em profundidade. Né? Então, a gente tem aqui um outro exemplo. Às vezes, o professor Nakano, ele é um exemplo de um artigo que foi publicado na Production, né? Que ele coloca como se escreve Literature Review for Empirical Papers, né? Então, a seção é um exemplo, mas existem outros artigos de como elaborar um bom referencial teórico, e isso também a gente vai tratar um pouco lá na disciplina. Metodologia, né? Então, de novo, né? Metodologia é uma outra receita de bolo, né? Então, aqui, pessoal, uma outra coisa muito comum que a gente vê com maior frequência em pesquisadores, né, que estão aí nos seus estágios iniciais de formação, ainda tem um pouco menos de experiência, mas também a gente vê em publicações de pessoas mais experientes, né, de pesquisadores mais experientes, as metodologias, às vezes, o cara faz um recorte. Né? Então, ele vai fazer um estudo de caso. Ele coloca lá, metodologia de estudo de caso foi utilizada porque para o fenômeno, análise de fenômeno no contexto. Coloca lá, Eisenhardt, Robert Wien, né? Às vezes mistura. Os caras, mesmo na parte metodológica, eles têm visões epistemológicas diferentes. Né? Então, a gente não tem epistemologia de pesquisa em engenharia de produção, não tem isso, né? Eu tive a sorte, né, que meu orientador falou, não, vai lá na escola de negócios fazer a disciplina de metodologia de pesquisa. Lá os caras ensinavam epistemologia e ontologia, mas isso mais nada, de uma forma bem rudimentar, assim, ó, bem ruim, porque também não sou ótima em epistemologia e ontologia, a gente aprende a ver fenômenos. Então, toda vez que você vai como pesquisador observar um fenômeno, tem um jeito de olhar aquele fenômeno, né? Isso é a ontologia e a epistemologia da pesquisa. Então, eu posso olhar com um olhar diferente do meu colega, né? Então, por exemplo, isso se traduz nas metodologias que a gente aplica também. Então, trabalhos mais qualitativos, que eu vou fazer a disciplina da professora Ana, que vai aprender muito sobre trabalhos qualitativos, altamente recomendo, vão ver que mesmo, por exemplo, dentro do estudo de caso, há visões epistemológicas diferentes. Aí o cara mistura Robert Wien, Eisenhardt com Gioia, com um monte de outros caras que têm visões epistemológicas sobre estudos de caso diferentes. Aí manda para um periódico lá, rejeitado, porque se o pesquisador é experiente, ele expôs que você consegue ver na metodologia de pesquisa que foi utilizada, que a pessoa não tem a mínima noção do que ela estava fazendo. Ela investigou um fenômeno com um olhar, mas escreveu que utilizou uma abordagem do outro. Então, a metodologia é aonde, por exemplo, eu pego um artigo, a primeira coisa que eu olho é abstract, já vou na metodologia. A primeira coisa que eu vou avaliar é a metodologia, se está bem escrita. Então, e é isso, né? Não é um copia e cola, né? Então, às vezes, você vê assim, uma série de copias e colas, citações de textos metodológicos. Foi utilizado triangulação. Aí a pessoa não escreve o que foi triangulado, com o quê, como é que essa triangulação acontece. Né? A pessoa utilizei estudo de caso, porque estudo de caso é apropriado para fenômenos emergentes em análise de contexto, mas às vezes o cara não está olhando um fenômeno emergente, não tem análise de contexto tão explícita. Então, a gente tem que escrever a metodologia usando as nossas palavras. Né? Então, sei lá, quando a justificativa, por exemplo, metodológica de estudo de caso, né, um texto relativamente bem escrito, ele colocaria, né, na investigação de operações de baixo carbono no contexto de uma economia emergente, estudo de caso foi utilizado por ser um fenômeno emergente. Então, assim,
Cito lá o Eisenhardt, se a minha visão for positivista do estudo de caso, cito, mas eu cito com as minhas palavras, colocando aquilo no meu contexto, né? Então, um texto bem escrito metodologicamente coloca a metodologia no seu contexto, tá? Isso é meio complexo, não dá para falar aqui em 5 minutos, mas, enfim, é isso, tá? A outra coisa, né? Os trabalhos, assim, às vezes, o pesquisador ali menos experiente, né, falta elementos de reprodutibilidade, né? Então, quando você lê uma metodologia, ela tem que ser reprodutível, tá? Se amanhã eu for fazer o seu trabalho, eu tenho que conseguir reproduzir o seu trabalho. Então, eu tenho que entender tudo, né, de como esse trabalho foi conduzido. Que dados foram coletados, por que esses dados foram coletados, né, como é que esses dados foram analisados, principalmente, né? Então, um outro erro muito comum que a gente vê é isso, né? Ah, foi feita uma análise de conteúdo, mas, analisou o quê? Como? Como é que amanhã se eu for reproduzir o trabalho daquele pesquisador, eu vou fazer uma análise de conteúdo semelhante que vai chegar ao mesmo resultado, tá? Então, a gente tem que detalhar a metodologia se colocando no calçado de quem está lendo. Tá? Então, isso é um elemento muito importante, é uma razão por si só para rejeitar um artigo. Então, é uma pena, às vezes os artigos têm resultados interessantíssimos, mas tem uma metodologia mal escrita e aí acaba sendo rejeitado. Aí tá, tem uma outra coisa que eu tinha falado antes, que é extremamente importante, que também esse exemplo aqui, esse artigo, é Methodological Fit in Management. A gente é engenharia de produção, tem ali um pezinho na administração, mas esse artigo é extremamente relevante, tá? Então, Methodological Fit in Management Field Research, né? Extremamente útil. Esse artigo também foi uma outra aí sacada muito interessante, que às vezes a gente adota uma metodologia, pessoal, porque, eu gosto dessa metodologia, né? Ou oi, professor Renato, estou aqui ocupando seu espaço, né? A 14, estou fechando, tá? 5 minutinhos, desculpa. Metodologia, né? Então, gente, dependendo do estágio, do campo de conhecimento específico, né? Existem abordagens metodológicas que são mais apropriadas, né? Então, o cara está estudando Lean Manufacturing no Brasil. Lean Manufacturing, não demérito nenhum ao tema, mas é uma literatura antiga, tá? Que já foi feito muitos trabalhos, aplicação empírica, enfim. Cabe fazer um estudo de caso? Depende se eu vou examinar, por exemplo, influência de fatores contextuais na aplicação de Lean Manufacturing. Aí sim, né? Mas fazer um estudo de caso de Lean Manufacturing no Brasil, porque o fulano de tal que publicou no periódico Chifrin lá disse que era um gap. Esse meu trabalho vai emplacar num periódico bom? Não, porque essa literatura já está muito desenvolvida. Então, às vezes, a abordagem metodológica para aquele estudo é outra, é uma survey, é um outro tipo de coisa, não estudo de caso. Então, tem um metodológico fit entre a minha pergunta, o estágio da literatura e a abordagem metodológica que eu vou utilizar. E esses periódicos, nível isso aqui, Academy of Management, olha isso, tá? Se tem metodológico fit. Resultados, né? Resultados, pessoal, é a seção assim que a gente menos comete erros, né? Porque geralmente nos resultados eu exponho os meus resultados, né? Diante do que eu me propus ali a explorar e detalho esses resultados. Então, uma seção de resultados bem escrita, ela é lógica, ela é bem estruturada e ela é compreensiva, é profunda, né? Então, se eu estou fazendo um estudo de caso, por exemplo, eu tenho que suportar esses resultados com evidência, não é colocar lá, eu acho, no meu estudo de caso foi identificado XYZ, aí não tem nenhuma evidência daquilo foi identificado. Consigo confiar nesses resultados? Não. Então, os resultados têm que ser rastreáveis e embasados nos dados coletados, né? Esse é um trabalho empírico. Discussão. É muito importante discutir os resultados à luz da literatura, né? Então, lembrando, né, um artigo científico, ele avança o conhecimento científico num tema. Então, eu tenho que conversar com a literatura naquele tema, né? Então, eu sempre discuto esses resultados à luz da literatura anterior. Então, se, por exemplo, eu achei um resultado diferente do que o autor que escreveu antes de mim achou, eu vou citar esse cara e colocar que o meu resultado contradiz o que aquela outra pessoa achou e tentar achar uma explicação para a diferença naquele resultado. É assim que a gente avança
o conhecimento. Então, as discussões contemplam as contribuições do trabalho, né? Então, como é que esse trabalho avança a literatura? Isso tem que estar muito claro, né? Então, às vezes um trabalho tem resultados interessantíssimos, mas ele não reflete suficientemente sobre as contribuições e como aquele trabalho avança a teoria e a prática no tema, tá? Então, às vezes é uma outra razão para rejeição. Conclusões. Aqui é a coisa que eu mais gosto, né? Que o cara coloca lá nas conclusões, geralmente, referências, né? Pode parecer besteira, mas é muito importante seguir, né, as normas, referenciar certo, com todos os elementos da referência, que não é mais um problema que os reference managers fazem isso para a gente, mas é sempre bom checar, tá? Linguagem científica, a gente vai ver na disciplina, cada parte de um artigo científico tem um tempo apropriado para escrever aquela seção, a gente vai ver isso depois. Transição, o processo, né, de escrita. Vou escrever bem desde a primeira vez que eu escrever? Não. Esse trabalho ele amadurece, ele matura. Então, dá para deixar minha tese, minha dissertação, meu artigo para escrever um dia antes do deadline? A gente faz isso, né? Quando a gente vira professor. Mas não dá, gente. Tem que quem está escrevendo pela primeira vez aí tem que ter um tempo de maturação da coisa, tá? Conclusões, né? Tinha ali um outro coisa de conclusões. As conclusões é uma coisa muito interessante, que às vezes o cara coloca lá as limitações. Estudo de caso, limitação de estudo, que estudo de caso foi feito em uma única empresa, não pode ser produzível. Não, eu tô acabando. 2 segundos, 2 minutos, tô acabando, Renato. Enfim, vamos falar sobre conclusões quando a gente fizer a disciplina também. Bom, pessoal, erros, né? Redundância, frases muito longas, erros gramaticais, plágio é um outro elemento, principalmente com o uso de IA agora, a gente tem que tomar cuidado. Tem formas de escolher os periódicos, né? E a mensagem final é que rejeição faz parte. Às vezes, a primeira rejeição a gente fica frustrado, mas a vida acadêmica é mais rejeição do que aceitação, né? Então, faz parte ser rejeitado também, a gente tem que aprender com o processo. Beleza? Bom, pessoal, acho que era mais ou menos isso a mensagem, né? Enfim, esse aqui é um tema que daria para passar aqui um semestre falando sobre ele, ainda não seria suficiente. Tem muita coisa para falar, mas façam a disciplina no terceiro trimestre, que vocês vão aprender muito, muito mesmo. Então, com um timaço de professores aí que tem muito a adicionar em termos de escrita científica, seja para artigo, seja para projeto, seja para, né, o que for. Então, se inscrevam lá e, né, espalhem para os amigos aí que isso é uma disciplina que vale a pena. Né, que se 20% sair daqui escrevendo melhor, pô, nossa missão está cumprida. Tá certo, gente? Obrigada, viu?